Primeiramente, boa noite a todos, né, que estão chegando aí. Queria agradecer novamente, né, a presença de todos aqui para a gente mais essa troca, né, a gente conversar um pouco aqui sobre o tema restauração florestal produtiva. E como ideia inicial desse curso, né, sempre foi passar por várias fases aí das etapas. Então, a gente teve ali um conceito, entendemos um pouco sobre a parte de diagnóstico, a gente teve alguns encontros sobre operações, né, principalmente aí com o Daniel, e agora a gente vai começar para olhar para a gestão, né. Hoje eu vou falar um pouco sobre gestão geral, passando por gestão de dados e também gestão de pessoas, né, para projetos agroflorestais. E na semana que vem a gente vai ter um convidado, que é o Luan, que trabalha na Mata Atlântica, que ele vai falar sobre monitoramento, né? O monitoramento ele não deixa de ser uma ferramenta de gestão, né? Onde você tem indicadores, ele vai falar de monitoramento mais ambiental. Hoje eu vou falar um pouco mais do monitoramento de produtividade, de rendimento operacional, enfim. Então, e aí a gente vai ter esse bloco aí de gestão e depois partindo para as modelagens financeiras na reta final. Compartilhar minha tela aqui. Então, já estamos aí, né, na 12ª aula, gestão de projetos agroflorestais. E sempre trazendo, né, uma pergunta: por que a gente precisa gerir um projeto, né? E aí já trago a resposta aqui, que toda gestão de um projeto, ela tem que ter como foco principal atingir os objetivos propostos no início, na abertura daquele projeto, né? E aí é nos objetivos, né, macros e que passa por objetivos específicos ali, ou até mesmo intermediários, né, dentro de metas e avanço do projeto. Mas, em linhas gerais, a gestão, ela visa sempre atingir o objetivo. Por quê? Porque, né, ao projetar, o próprio nome já diz, fazer um projeto, a gente tem que planejar algo e isso precisa ser minimamente previsível, né? E o sucesso de um projeto, ele passa por ter o máximo de previsibilidade do resultado. E às vezes a previsibilidade nem sempre é só impactada por um erro de projeto. Às vezes aquela previsão estava assertiva, mas a gestão não foi condizente para atingir os objetivos previstos, né? Então, existem duas formas de a gente não atingir o que foi previsto. Um erro de previsibilidade e uma falta de gestão na hora de atingir aquilo que, de fato, poderia ter acontecido se todas as etapas fossem executadas conforme previsto, conforme planejado. Então, dessa forma, a gente tem que ter sempre como referência os objetivos do projeto, né? Por isso que qualquer gestor, qualquer coordenador, e a gente vai entender que, na verdade, todo mundo da equipe, né? Mas aí cada um dentro da sua responsabilidade tem que entender quais são os seus objetivos, né? Porque tendo claro o objetivo, a gente consegue deixar também bem claro o que está faltando para ou o que precisa ser feito para atingi-los. E
qual que é o objetivo da restauração florestal produtiva, né? É prosperar ecologicamente, socialmente e economicamente, né? Então, essa prosperidade dentro da restauração florestal e dentro de sistemas agroflorestais, ela hoje, posso dizer com experiências em observar alguns projetos, uma das grandes fraquezas que os projetos agroflorestais têm é a dificuldade, né, de gestão, a dificuldade de ter um autocontrole, né, das operações, muito numa lógica de pautar a tomada de decisões e o acompanhamento do projeto, né? E isso, às vezes, acaba implicando numa visão até mesmo equivocada de quem acreditava que a agrofloresta poderia ser a solução, mas que, na prática, por o projeto não estar sendo bem gerido, por ele não estar atingindo os objetivos planejados, ele não está prosperando e ele se mostra, né, não condizente com a solução que ele se propôs. E aí que a gente, né, tem que estar sempre buscando trazer o melhor resultado para os sistemas agroflorestais, para que a gente tenha cada vez mais dados, cada vez mais para poder tomar decisões, atingir os objetivos e gerar prosperidade para o projeto, né? Pessoal, fiquem à vontade de me interromper. Se alguém também não concorda com a visão, né? Foi que falei, isso vem de uma experiência, de um entendimento de vários materiais estudados e tal, mas não é uma referência que eu estou simplesmente trans, transpassando aqui, transpondo para vocês, né? É um conjunto e que a opinião de vocês é muito importante para mim, para nós, para que possamos cada vez mais entender se isso faz sentido para todos, né? Além, né, dentro dessa lógica de objetivos da restauração, a gente precisa entender quais são os indicadores dentro de cada um, né, das necessidades de prosperar dos braços, digamos assim, da restauração produtiva, né, que serão mensurados, né, e em qual vai ser a fase que eles vão ser mensurados. Eu não trouxe aqui, pessoal, também, mais uma vez, nenhum indicador exemplo, exatamente por quê? Porque vai depender de projeto a projeto, tá? Mas eu vou citar aqui alguns, né? Então, tipo, um indicador econômico, né? O melhor deles é o orçamento previsto. Então, se você consegue, dentro do orçamento previsto, dividir tudo que tem que ser gasto para cada fase, para cada atividade, e depois eu consigo acompanhar o gasto de modo que eu possa rastrear se aquele orçamento está condizente com o gasto real, isso já é um indicador econômico, né, de que meu projeto está minimamente dentro do orçamento. Indicadores ecológicos, a gente vai falar bastante na conversa que vem, no encontro da semana que vem, né? Mas ele passa ali pode ser carbono, pode ser biodiversidade, pode ser incremento hídrico, né? E social, a gente pode ter ali pessoas capacitadas, incremento, né, de renda, né, aumento de renda das pessoas que estão sendo envolvidas no projeto, então elas estão tendo aumentando a receita delas
a renda delas por ter um projeto de restauração no entorno, né? Então, são vários indicadores que podem ser trabalhados, e aí vai depender, né, do objetivo do projeto como um todo e do recurso que você tem para monitorar certos indicadores. Então, tem indicador que ele tem um custo de monitoramento elevado, né? Tem indicador que é simples, é quase que um padrão, como eu falei do orçamento aqui. E aí, para que a gente possa, né, olhar para os objetivos, faseá-los em indicadores que vão me responder, né, me informar de que o projeto está andando conforme o planejado. Então, esses indicadores, eles vão ser a base de referência. Se eu estava planejando plantar 10 mil árvores em 3 meses, gastando 50 mil reais, eu tenho que ter ali, né, uma evolução compatível a isso. Ou seja, eu tenho que estar próximo de 1/3 dessa meta, gastando 1/3 do recurso, né? No primeiro mês, se eu estou falando de 3 meses, né? Então, são formas simples da gente ir acompanhando o objetivo do projeto, mas que trazem muito resultado se forem, de fato, mensuradas, analisadas e acompanhadas. E aí, dentro de uma lógica de planejamento e controle, né, tem uma sequência de perguntas aqui, que em inglês é o 5W2H, mas vamos deixar em português mesmo aqui, que são perguntas chave para entender se aquela atividade ela responde a todas essas perguntas. Porque se ela não está respondendo a todas essas perguntas, ela está, digamos, de alguma forma, não sendo bem interpretada, aquela atividade, e talvez ela pode ser dispensável ou pode ser incorporada a outras atividades, né? Então, sempre passa pelo quê. Então, eu trouxe um exemplo, como a gente veio da aula de implantação, tá? Como a gente veio da aula de implantação, eu trouxe um exemplo aqui voltado para isso. Então, qual que é a atividade? A atividade é a aplicação de calcário. Aí, né, como uma boa gestão, precisa ter o porquê. Não, mas por que precisa ser aplicado o calcário? Porque precisa corrigir a acidez do solo. Então, ok, eu justifico o que precisa ser feito. Onde vai ser feito, né? Então, isso tem que ser feito em algum lugar. No caso do nosso projeto, ele é dividido por setores, então isso vai ser feito no setor A. Beleza. Quando vai ser feito isso, né? Então, vai ser feito em julho de 2021. Quem vai fazer? Qual que é o responsável? No caso aqui, eu coloquei a florestal, porque às vezes tem várias instituições, mas isso pode ser uma pessoa, então pode ser o responsável, o elder, ou pode ser também o responsável um setor. O setor de preparo de solo, enfim. Como vai ser feito? Então, se está claro como que deve ser feito, então vai ser feito a lanço em área total, né? E o quanto, que aqui é o quanto em quantidade, mas também é o quanto em valor, né? Quanto e quanto custa. Então, vai ser feito 2 toneladas por hectare, a um valor de R$ 800 por tonelada, né? Acabou, não acabei não colocando aqui. Mas, então, quando a gente consegue responder a todas essas perguntas, a gente consegue ter uma rastreabilidade, né, de tudo o que precisa para executar a atividade, e aí eu consigo colocar isso dentro de um planejamento e controlar isso, né, para saber se foi como o planejado. Então, vai chegar na última semana de julho,
a gente vai perguntar, já foi feita a correção de solo? Por quê? Porque o prazo era julho. Ah, já, mas já colocou 2 toneladas? Foi. Foi feito em todo o setor A? Foi. Aplicaram a lanço em área total? Beleza. Então, isso perguntando para o responsável, né? E aí a gente consegue controlar tudo o que foi planejado. Então, é uma sequência de perguntas simples, né? Que se for feita para todas as atividades, a gente pode ver que às vezes não está claro quem que é o responsável, né? A atividade não tem data para ser realizada, e a atividade sem data ela fica perdida, né, no tempo. Se ela não está direcionada para onde e como deve ser feito, a atividade pode ser realizada de maneira errada, né? Se eu não estou dimensionado o quanto isso vai custar e o quanto precisa, né? Eu talvez não estou me planejando da maneira correta, isso pode prejudicar o projeto, né? E se eu não tenho a explicação do porquê eu preciso fazer aquilo, talvez eu nem precise aplicar esse calcário, né? Então, toda vez que às vezes é comum, né, num projeto, você elencar algo que precisa ser feito sem refletir tudo isso depois, né? Por quê, aonde, quando, quem, como, quanto e quanto custa. Beleza, pessoal? Maravilha. Então, aqui falando de uma maneira mais macro, né? Que também pode ser feita para pensar em planejamentos gerais de projeto. Então, o que precisa ser feito, né? Precisa ser feito uma restauração ecológica. Por que que a pessoa está fazendo aquilo ali? Porque ela tem que fazer uma compensação ambiental. Eu posso estar fazendo aqui porque eu quero proteger a água da minha propriedade. Ah, porque eu quero deixar um legado de floresta no meu sítio. Enfim, né? É, onde, né, vai ser feito, então é em São Paulo, vai ser feito em fevereiro, quem vai fazer isso daqui é um engenheiro florestal, vai ser feito um plantio de mudas em 2 hectares, que vai custar R$ 60.000, né? Então, isso pode ser feito para uma atividade específica, né, dentro de um objetivo específico e dentro de um objetivo mais macro. E aí, com isso, né, a gente consegue tentar acompanhar minimamente o projeto. E aí, pessoal, falando dentro de uma ferramenta, né, de gestão muito utilizada aí de maneira geral para projetos, é o ciclo PDCA, né, que envolve planejar, desenvolver, checar e agir, né? Então, naquela lógica que a gente falou. Primeiro a gente planeja, definindo as metas e objetivos, determinando como serão realizados os métodos para alcançar isso. Então, aqui eu tenho o quanto custa, o quando, o quem, né? E ao determinar os métodos, aqui eu digo como isso vai ser feito. E aí, começo a desenvolver o projeto, ou seja, a partir do momento que ele está planejado, eu coloco aquele plano em prática e, de certa forma, aprova, né? De que se aquilo foi bem planejado, a chance de sair, né, da rota é menor. E aí, você tem que educar e treinar, né? Para poder executar as tarefas, né, de maneira correta e também documentadas. Aí aqui, pessoal, nessa lógica de eduque e treine, que entra muito uma lógica de processos
estabelecer bem os processos que serão seguidos, né? E treinar as pessoas para que elas entendam esse processo, entendam o porquê que ele existe e que elas possam executar dentro desses processos. E aí o mais importante é que a gente documente essas tarefas, né, e a forma como elas estão sendo executadas. Por quê? Porque aí você consegue, né, entender tudo que está sendo executado para saber, dentro de uma tarefa maior, de uma fase do projeto, qual que foi, né, a atividade, digamos assim, ou um ponto específico que talvez está atrapalhando toda uma fase do projeto, né? Então, às vezes, você planeja tudo, dando um exemplo na restauração. Às vezes, você planeja tudo, por falta de um frete, você atrapalha toda a logística do seu projeto, e isso vai acarretar um efeito dominó de equipe alocada, sem um insumo para fazer e tudo mais. Ou seja, você atrapalhou a fase de plantio por conta de um frete, né? Então, agora, se você não documenta tudo isso, você vai olhar lá e falar, nossa, mas a fase de plantio aqui teve 3 dias de atraso. Aí você vai olhar o que aconteceu, não vai ter esse registro, você não vai saber se foi a operação que não teve o rendimento planejado, né? Você não vai conseguir identificar o porquê que teve um atraso de 3 dias. Agora, mapeando isso, você vai conseguir falar, olha, atrasou um dia o insumo, isso gerou um efeito dominó que atrasou em 3 dias o projeto. Beleza. Ah, teve chuva, a equipe ficou parada. Então, nessa hora de desenvolver e documentar as tarefas, a gente consegue, né, identificar melhor onde são as pequenas pontos que estão atrapalhando o processo como um todo. E aí, deixa isso, né, acontecendo, aí a gente começa a checar o efeito desse trabalho. Então, depois de muito dado coletado, de muito processo desenvolvido, começa a ser olhado o que foi planejado, o que foi executado, para saber, de fato, né, onde que precisa agir corretivamente ou preventivamente, né? E aí, novamente, se redefine um planejamento. Então, se eu cheguei aqui, chequei que todo mês eu atraso 3 dias a entrega de um produto, eu já tenho que alterar o planejamento total, se eu estou falando de um projeto de 3 anos, né, para mostrar o impacto disso que já foi entendido que é um padrão do projeto que foi mal dimensionado o tempo de execução, né? Por quê? Porque foi checado, né, todas as etapas, foi agiu-se onde poderia, mas mesmo assim não conseguiu resolver 100% o problema, eu preciso redefinir o planejamento, tá? Então, por que eu estou falando isso? Que nem sempre essa melhoria contínua vai ser só para encontrar a melhor solução, mas às vezes ela pode ser para redefinir os objetivos, metas e planos do projeto, que às vezes acontece. Beleza, pessoal? Fechou. Então, dentro das operações, né, a gente tem que entender que tem alguns fatores limitantes, né, que é a logística do projeto, o treinamento da equipe
as condições da área e os equipamentos. Então, quando se fala de operação, né, florestal, a gente tem que olhar muito para esses fatores aqui, para entender o que precisa ser ajustado no planejamento, tá, pessoal? Por quê? Porque a logística do projeto, ela passa por um planejamento, mas na hora de executar, a situação é outra. O treinamento da equipe, a condição da área, tudo isso precisa ser acompanhado em campo para poder entender se o que foi planejado está sendo executado da maneira correta. E por que eu trouxe esses pontos? Porque são nesses pontos que normalmente ocorrem os maiores equívocos, né, do projeto, achando que um treinamento rápido na equipe vai ser o suficiente. Às vezes a gente trabalha com uma área extensa, aí a gente olha, não, o capim aqui está tranquilo, mas aí você vai ver uma área que não conseguiu ser bem diagnosticada, tem um capim mais alto, pedra, né, que às vezes não foi identificado ali. Então, são fatores que têm grandes chances de, na hora da execução, fugirem um pouco mais do planejamento, e aí precisa ter o controle disso para poder ajustar e minimizar o máximo de danos e prejuízos ali do projeto. E aí, falando ainda da questão de controle operacional, né, é sempre bom acompanhar, né, as atividades dentro de uma lógica de rendimento operacional, né? E aí isso pode ser desde atividades mais técnicas, até consideradas de escritório, até mesmo as atividades de campo ali, do dia a dia, né? E aí, até linkando um pouco com o estudo de caso que eu mencionei no último encontro, onde eu tinha identificado lá quanto tempo gastava por dia para molar um facão, né? Desculpa, pessoal, vou tomar uma água que está seca aqui. E aí, então é sempre bom entender se a atividade precisa ser controlada por hora, por dia ou por mês, né? Atividades curtas e específicas, normalmente é bom controlar por hora, porque às vezes ela pode ser uma atividade que nunca mais vai se repetir, mas que em algum momento ela acabou impactando no projeto, né? Ou seja, dando um exemplo, uma vez a gente teve que fazer uma ponte lá no projeto, e a ponte ia durar mais do que o tempo do projeto. Então, foi uma atividade única, né, no projeto, que a gente dimensionou lá o quanto de horas, claro que foi mais do que um dia, mas a gente não colocou nem em dias, por quê? Porque era uma atividade específica e relativamente ao longo de todo o projeto, né, era uma atividade curta. A gente está falando de um projeto de 3 anos, onde você ia gastar uma semana fazendo uma ponte. E aí, isso foi, né, computado no planejamento em horas e depois foi acompanhado isso em horas. Atividades longas e repetitivas, né? Normalmente, a gente planeja por diária. Então, roçada, coroamento, normalmente a gente vai gastar ali semanas e semanas ao longo de anos de projeto, né, fazendo isso. Então, dá para dimensionar em número de diárias. Por quê? Porque tendo o número de equipes, né, o número de membros da equipe trabalhando
e o número de dias que essa equipe ficou focada nessa atividade, e por isso que essa atividade precisa ser longa e repetitiva, para ser justificada o controle diariamente, né? Você consegue controlar. Então, se você tem uma equipe de 5 pessoas que está trabalhando em roçada e trabalhou de segunda a sexta, você sabe que aquela equipe consumiu 25 diárias roçando. Por quê? Porque eles só fizeram isso a semana toda. Eu estava gastando 5 diárias por dia durante 5 dias, 25 diárias, né? E aí, eu sei que essa atividade vai se repetir ao longo de 20 vezes no projeto, eu vou colocar 20 vezes 25 diárias, eu vou ter o planejamento e eu vou ter que acompanhar esse rendimento depois. E atividades, né, rotineiras, normalmente a gente pode fazer um rendimento operacional por mês, né? E aqui a gente pode pensar em diversas atividades, né, que nem sempre elas vão tomar o mês todo, mas que eu vou dimensioná-la por mês. E aqui entra muito uma lógica de profissionais ligado à gestão do projeto, né? Então, eu sei que o técnico ele gasta é, 2 meses para desenvolver um projeto, né? Do começo ao fim, mas eu trabalho com um projeto a cada 4 meses. Como que eu vou fazer a gestão, né, dessa atividade? Eu preciso que essa pessoa entregue o projeto dentro de 2 meses. Eu não preciso ficar acompanhando ali semana a semana se aquela pessoa vai entregar aquilo. Ela tem que chegar depois de 2 meses e entregar o projeto como um todo. Se quem está fazendo que tem que ter o controle, né, de que isso está sendo executado é, dentro do planejamento dela. Então, dando um exemplo, eu como engenheiro, eu tenho que saber que se eu estou com 45 dias e eu não fiz nem a metade do projeto, eu estou atrasado, né, no meu planejamento, então meu rendimento operacional não está condizente com o que precisava. E aí a gente consegue, né, ter algumas distinções na hora de planejar e acompanhar os projetos. Aqui dando um exemplo, né, de uma planilha que tem do estado de São Paulo, que é para gestão de SAFs, mas existem várias, tá, pessoal? Depois a gente pode mencionar aqui outras, mas que seguem sempre uma mesma lógica, tá? Eu não estou aqui para trazer uma ferramenta, mas sim evidenciar a lógica. Então, a gente sempre tem ali uma data, né? Então, isso é como se fosse um caderno de campo, tá? Então, a gente tem uma data, a gente tem uma atividade, então, no caso aqui já tinha pré-cadastrada, abertura de covas, amostra de solo, né? A mão de obra, aí aqui, no caso, diária ou horas, né? Quando é em horas, hora do início, hora do fim. Quando é em diárias, né, o número de pessoas. No caso, dá para trabalhar com hora e pessoas ao mesmo tempo. Se foi, no caso aqui, no SAF todo ou em uma cultura específica, né? Que essa é a questão também de se trabalhar com o sistema agroflorestal, é a gente entender o que é uma atividade que é diluída, né, em todas as culturas e o que é uma atividade específica de alguma cultura, para que a gente possa até mesmo depois alocar o custo dessa mão de obra dentro daquela cultura para saber se o valor de comércio daquilo está condizente com o custo de produção dela, porque às vezes no sistema agroflorestal
você está gerindo várias produções, você não consegue individualizar alguns custos que podem estar mascarando, né, alguns produtos, o custo real de alguns produtos e prejudicando a viabilidade econômica de todo o sistema. Então, dando um exemplo aqui, a gente pode ter uma adubação feita a lanço que vai beneficiar todo o solo. E você pode ter adubação específica para uma cultura, uma poda específica para uma cultura, né? E aí isso precisa ser identificado. Então, essas informações, na hora de fazer essa coleta de dados em campo, ela é bem simples de ser feita e ela traz muito resultado se for aplicada de maneira correta, tá? Alguma dúvida, pessoal? Estou falando muito rápido. Ô, Helder, tem alguma ferramenta padrão que vocês usam assim para fazer toda essa coleta ou é algo que no Excel ali de cada um, né, o melhor jeito que identifica como coletar mesmo esses dados? Olha, boa pergunta, Gabriel. Hoje a gente tem algumas ferramentas que a gente trabalha aqui, mas para campo, atualmente o que tem funcionado bem é uma folha à mão mesmo, né, que a gente tem de controle, que é como se fosse uma folha de ponto ali, quase, só que a gente tem a observação de qual atividade está sendo realizada no dia e tal, né? E qual que é um grande também vantagem de você coletar os dados por um tempo e depois analisá-los, né? É que, às vezes, depois de muito tempo coletando dado e entendendo um padrão, a gente já entendeu que se eu tenho uma folha de ponto lá, e eu estou colocando que a galera trabalha a tantos quilômetros do projeto, eles estão saindo e voltando tal horário. Eu já tenho noção de qual que é o tempo real trabalhado naquilo, né? Então não preciso ficar colocando, quanto tempo eu gastei dirigindo, quanto tempo eu gastei, porque se eu faço isso algumas vezes, depois eu já jogo isso em percentual dentro da atividade diária ali, né? Então, por isso que nessa lógica aqui de acompanhar, controlar, a gente pode controlar por um tempo e depois já extrapolar de que todo dia a galera gasta tantos por cento do tempo em logística, tantos por cento do tempo fazendo manutenção na ferramenta, ou organizando o galpão no fim do dia, e tantos por cento do tempo, de fato, executando as atividades. Por quê? Porque na hora de você projetar a operação da atividade em si, você tem que levar em consideração o tempo útil. Então, se a gente fala aqui que um cara faz 10 coroas por hora, digamos assim, né? Planta 10 mudas por hora, eu não posso achar que o cara vai trabalhar 8 horas por dia e falar que ele vai plantar 80 mudas, 80 mudas num dia, né? Eu tenho que entender que dessas 8 horas ele gasta 3 entre se deslocar para a área do projeto, organizar a ferramenta tal, e só 5 ele está ali plantando árvores. Então, eu vou fazer o cálculo em cima de 5 horas. Então, a minha estimativa é de 50 mudas por dia, né? Levando em consideração que ele trabalha 8 horas. Mas se eu for contabilizar o tempo dele plantando, eu vou ver que ele planta 10 mudas por hora. Então, parece meio confuso, mas é meio que óbvio também que a gente precisa sempre quantificar a hora útil trabalhada para cada atividade e o que é
até mesmo o tempo que a pessoa gasta para descansar, para tomar água, para ir no banheiro, né? Precisa em algum momento ser controlado para que depois eu possa diluir isso dentro das atividades, tá? Então, hoje a gente utiliza o caderno de campo como as atividades macro, né, para facilitar a coleta disso, mas a gente tem já dentro da nossa planilha orçamentária, na hora de diluir os custos, né, das atividades, um percentual para cada microetapa, né, dos projetos. Beleza, valeu. E a gente também usa um software, né, que é uma plataforma, na verdade, que é o Asana. Vou abrir aqui para vocês. E ele ajuda na gestão, né, dos projetos como um todo. Então, aqui a gente tem toda a questão, né, dos projetos, da empresa, a equipe, né, e aí a gente consegue organizar bastante das atividades aqui nesse painel, né? Uhum. Aqui a gente consegue É bem organizar. para fazer a gestão dos projetos mesmo, né? É uma ferramenta que centraliza tudo, né? Exato, exato. E aí, só que a forma como a gente coleta os dados e vai armazenando isso numa ferramenta maior, que aí vai depender muito, né, da equipe também, porque a gente percebe que às vezes colocar muita tecnologia na equipe de campo, às vezes você mais complica o processo, né? É. Porque preencher uma planilha e depois transpassar esses dados, às vezes é mais rápido do Nossa, que você querer que o cara acesse um tablet lá, né? é, Tem que entender realmente o essa que coleta de dados é um caos, né? Porque você prepara um aplicativo offline que vai. Chega na hora, você se depara com uma situação assim que só a caneta e o papel, a prancheta tem a flexibilidade que você precisa, né? exato, E aí exato, é o simples porque funciona, funciona porque é simples, né? Aquelas duas coisas e só vai, né? exatamente, falou tudo. Beleza, valeu. Mas o mais importante é depois a gente conseguir jogar isso para um banco de dados melhor e tomar conclusões dessas informações, né? Uma coisa que hoje a gente tem olhado muito, mas a gente ainda não conseguiu viabilizar, é a questão de sensores, né, para otimizar essa coleta de dados. E aí é até independente da tomada de decisão humana ali. Então, hoje tem ferramentas que vêm com um GPS. Então, eu consigo ver, colocar um GPS na roçadeira e calcular ali toda a área percorrida, em quanto tempo, e fazer um cálculo de produtividade, né? E aí isso vem, de certa forma, automatizado. E aí, pessoal, eu falei agora, né, fechando um pouco essa parte de gestão de dados. Alguém tem alguma dúvida? Eu quis reforçar muito essa questão de que o mais importante é ter, claro, o objetivo, os indicadores e coletar os dados da melhor forma possível, tá? A ferramenta, a forma que vai ser analisado, a decisão tomada com base no resultado desses dados, isso precisa ser desenvolvido equipe a equipe, né? Porque às vezes não adianta você, às vezes você tem uma equipe de 5 pessoas que todo mundo já trabalhou com software, dando um exemplo, todo mundo já trabalhou com o Trello e ninguém trabalhou com uma outra ferramenta, né? Às vezes você chegar com uma outra ferramenta, você está só prejudicando o desenvolvimento do projeto do que se você iniciar com a ferramenta que todo mundo sabe, né?
Claro, sempre é passível de melhorias, principalmente se tem uma ferramenta que faz melhor. Mas nunca queiram fazer mudanças grandes na hora de desenvolver a gestão de projetos, né? Aproveitem o máximo as ferramentas e os processos que a equipe que estiver executando já conhece, tá? E por que eu estou trazendo esse gancho? Porque agora a gente vai falar de gestão de pessoas. Por quê? Porque nada adianta trabalhar ferramentas, trabalhar processos, se as pessoas não tiverem alinhadas a esses processos, se elas não tiverem ambientalizadas essas ferramentas e, principalmente, se elas não estiverem comprometidas em coletar e seguir, né, esses processos, coletar esses dados com rigor e seguir esses processos da forma que ele foi pré-estabelecido, né? Porque senão aí tem a pior cenário de um projeto, que é quando você tem um dado falso ou uma falsa impressão de que você está coletando algum dado e não está, né? Então, isso precisa estar claro. Por quê? Porque, às vezes, você, voltando aqui, né? Na hora de você controlar o planejamento, você tem uma equipe que não está comprometida, na hora que você perguntar, foi colocado 2 toneladas por hectare, vai ser respondido que sim, né? Porém, não vai ter sido colocadas as 2 toneladas, aí você vai ter um desenvolvimento ruim do solo, das plantas, porque o solo não foi corrigido a acidez, mas você vai falar assim, nossa, mas foi feito no tempo certo, no setor certo, na quantidade certa, por que não resolveu o meu problema? Porque, na verdade, não foi feito na quantidade certa, foi apenas informado que sim, mas não executado dessa forma. Então, para isso, né, precisa ter uma equipe engajada, né, capacitada e disponível. E aí, quando fala de disponibilidade de mão de obra para restauração florestal, e aí falando, né, em todos os níveis, desde operacional ao técnico, né, e falando de profissionais de qualidade, né, esse é o maior desafio. Então, até brinco aqui que o guru já encontrou o caminho da iluminação, mas não acha gente para trabalhar na agrofloresta dele, né? Por quê? Porque é muito complexo, né? Você conduzir um projeto, né, de agrofloresta dentro das técnicas, né, e dentro do manejo que necessita, e mais importante de tudo, conseguindo coletar, processar e informar esses dados durante todo o processo. Então, hoje, a gente entende que existem diversos perfis de profissionais, né, mas o que falta é uma complementariedade disso, um profissional que entenda na prática como que deve ser executado, que tenha, né, uma base conceitual, e aí eu não estou falando de formação, eu estou falando de capacitação, né? Eu posso muito bem ter um trabalhador agrícola, a gente vai falar de treinamento logo em seguida aqui, mas trazendo essa reflexão, eu posso ter um trabalhador agrícola que entende muito bem os conceitos básicos do que precisa ser feito para restaurar uma área. Talvez ele não vai entender ali o porquê, o que significa uma planta zoocórica, mas ele sabe o que é um fruto que o passarinho come e ajuda a semear, né? Então, ensinar os conceitos básicos para a equipe operacional, ensinar as práticas operacionais
para a equipe conceitual é muito importante para que tenha uma boa execução dos projetos. Porque senão quem está aqui com uma base conceitual, técnica, e está pensando fazendo a projeção de execução do projeto, não tiver alinhada, não tiver com conhecimento de causa do que a equipe operacional ali encara no dia a dia, né, tem que executar, ela não vai conseguir planejar da maneira correta, né, e vice-versa. Se a equipe que está operando não entende, né, o objetivo real e o conceito por trás ali do que está sendo operacionalizado, eles não vão conseguir até mesmo tomar a decisão, né, na hora que tiver algum desvio. Então, dando um exemplo bem clássico, mas que acontece. Você fala assim, não, o plantio é feito 2 metros por 2 metros. Beleza. Aí, começa a plantar, dá numa pedra, aí o profissional fala assim, não, os 2 metros deu bem numa pedra. Nesse caso, não planta a muda. Eu já ouvi, né, isso. Então, tem que deixar bem claro que as mudas têm que estar entre 2 metros, sempre que possível, exato, mas quando não der, pode mudar um pouco, mas também não pode ter menos que 1,70 m entre as árvores, nem mais do que 2,5 m, sabe? Então, quando você começa a explicar o porquê que aquele espaçamento existe e qual que é a flexibilidade dentro daquela metodologia, na hora que quem está executando tem o entendimento daquilo, ela vai poder tomar a decisão de maneira mais assertiva. E aí, falando, né, um pouco da cadeia da restauração e como que a gente tem que pensar que a gestão de pessoas, ela não passa só pela equipe de execução do projeto, mas por toda a cadeia que envolve, né, a restauração. Por quê? Porque a gente depende, né, de toda essa cadeia para dar certo. E pessoas são pessoas independente da relação que ela tem com o projeto, né? Uma pessoa que está numa condição de contratado CLT registrado para plantar a muda, e uma pessoa que trabalha num restaurante que fornece a quentinha. As duas têm função no projeto, né? Só que as duas têm relações diferentes no projeto. Mas as duas são pessoas que, se não for gerido da maneira correta, elas podem prejudicar o projeto. Então, se não explicar para o restaurante de que aquelas quentinhas têm um horário certo para chegar lá, isso vai impactar no horário de almoço da equipe CLT, isso pode impactar numa cláusula trabalhista depois. Então, tudo, por mais que seja de maneira sutil, está intercalado e precisa estar dentro de um mapeamento gerencial, principalmente com foco de reduzir riscos e desvios do planejamento do projeto durante a execução, né? Então, falando um pouco, né, do que é comum encontrar num projeto de restauração florestal, é ter a interligação de alguns elos, né, que está diretamente ligado a pessoas que normalmente formam esse quarteto aqui, né, que são os operadores, né, então, a equipe que vai estar lá em campo
plantando as mudas, semeando, fazendo, né? Os técnicos, gestores e administradores do projeto, né? Que muitas vezes vão ter uma função gerencial, uma função de auditoria qualitativa, né, das técnicas ali. O cliente, eu coloco o cliente aqui, mas na verdade é o interessado no resultado do projeto por meio de algum financiamento, né, ou custeamento, custeio, perdão, um custeio do projeto, né? E os reguladores, que aqui no caso pode ser um órgão fiscalizador de compensação ambiental, pode ser uma certificadora de carbono, pode ser até mesmo um, um IBAMA da vida, né? Que o IBAMA não, perdão, uma polícia ambiental que pode achar que você está fazendo uma intervenção irregular enquanto você está restaurando uma área que pode acontecer, né? Então, é importante entender que isso tudo precisa se relacionar. E nem sempre a informação que vai para esse é a informação que vai para esse, que vai para esse, mas que indiretamente elas dependem uma das outras. Então, se eu estou executando um plantio, bate uma fiscalização do trabalho lá e encontra a equipe em situação análoga à escravidão, trazendo um exemplo extremo aqui, né? Talvez quem está financiando isso pode ser impactado, os técnicos vão ser cobrados de não estar olhando para isso, né? Simplesmente por quê? Porque foi contratada uma empresa terceirizada e que acreditou-se que ela estava fazendo das melhores práticas, e esses três outros atores aqui não estavam diretamente acompanhando, né, o que estava acontecendo, e depois teve todo um problema. Então, é importante, pessoal, entender como as coisas têm ligações, né? Às vezes a ligação não é a mesma entre um e outro, mas a gente tem que entender qual que é as pontes que precisam ser feitas em cada um desses setores para que possa não ter nenhum problema depois no projeto. E isso passa por pessoas. Então, falando agora um pouco mais, né, de como olhar para a equipe mesmo de trabalho, o reconhecimento da equipe, né, e o alinhamento das expectativas é fundamental para a gente poder ter um bom resultado do projeto. Quando eu falo reconhecimento da equipe, eu não estou falando de reconhecer, você é um bom profissional, eu estou falando de reconhecer qual que é o papel daquela equipe, a equipe reconhecer qual que é o papel dela no projeto, né? A gente vai falar mais aqui. E alinhamento das expectativas. Tá claro para você o que a gente está esperando de você e tá claro para o projeto o que ele precisa, né? Por quê? Porque às vezes tem uma expectativa que está além da realidade, isso não é claramente informado e isso gera atrito depois. Então, trouxe aqui algumas perguntas que é importante a gente fazer na hora de gerir uma equipe, né? Que tipo de equipe eu estou trabalhando? Então, dependendo do projeto, dependendo do setor, eu vou ter um perfil da equipe, né? Esse perfil ele passa
pelo perfil individual das pessoas, mas que dentro do coletivo eu tenho um perfil da equipe, né? E qual que é o tipo de equipe que eu estou trabalhando? É uma equipe mais gerencial? É uma equipe mais operacional? É uma equipe um pouco mais comprometida com o resultado, mas que não gosta de cobrança de, como eu posso dizer, de rotina, né? Aquela equipe que prefere ficar solta, mas que vai entregar o resultado, né? Ou não, é uma equipe que ela precisa de um acompanhamento mais rigoroso, enfim. Então, entender qual que é o tipo de equipe que está sendo trabalhada, né? Qual que é o objetivo dessa equipe dentro do projeto, né? Então, eu tenho o objetivo do projeto como um todo, e dentro do objetivo geral do projeto, eu tenho as equipes que vão ter os objetivos específicos dela, né? E aí tem que estar claro para todo mundo na equipe qual que é o objetivo dessa equipe dentro do projeto, né? Então, a equipe de operação tem o objetivo dela é implantar áreas, né? Então, tem que ficar claro para todo mundo que esse é o objetivo da equipe operacional. Qual que é o meu papel na equipe, né? Então, quando fala aí de um gestor, né, de um coordenador, tem que ficar claro qual que é o papel de cada um, e aí não só do gestor, mas também de especialistas. Então, eu posso ter uma equipe que tem um motosserrista, eu posso ter uma equipe que tem um motorista, né? Então, tá claro qual que é o papel e a função de cada um dentro da equipe, né? Todo mundo sabe qual que é o meu papel e qual que é o papel do outro dentro do projeto, né? Então, mais do que saber a própria função, o próprio papel, é entender se o outro sabe e se eu sei qual que é o papel do outro. Porque aí sim eu vou conseguir saber até onde vai a minha responsabilidade e também a minha capacidade e até que momento que eu preciso passar, né, a responsabilidade e depender da capacidade do outro para que o projeto seja executado. E aí, né, a equipe sabe qual que é o papel dela no projeto. Então, a gente conseguindo seguir essas etapas, a gente tem grandes chances de ter uma equipe que reconhece, né, as suas funções, as suas obrigações e, né, as suas responsabilidades dentro do projeto. Ela comunica melhor com cada ator de acordo com o seu papel, né? E com isso a gente tem uma eficiência muito maior na execução e atendimento dos objetivos. Aí, pessoal, tem que pensar muito como a gente engaja e motiva uma equipe, tá? Mais uma vez, eu, em nenhum momento, quero ter a pretensão de dizer que sou um bom líder, né? Longe de mim. Isso vem, né, de um aprendizado ao longo de gerenciar até 200 pessoas em campo e que muitas vezes, né, a gente não consegue agradar todo mundo. Então, não quer dizer que você seguindo, né, isso, se esforçando, você vai conseguir motivar todo mundo, você vai conseguir colocar todo mundo na mesma página, que todo mundo entenda o seu papel, né? Não sejamos também utópicos, porque, enfim,
nem tudo é um padrão que se adequa a todos, mas que parte de um bom senso de que são, como posso dizer, características, né, que vão auxiliar no melhor desenvolvimento do projeto por meio das relações da equipe. Então, dentro, né, do engajamento e motivação, né, da equipe para atender um objetivo específico, é importante identificar cada ator dentro da equipe, né, organizar a equipe de acordo com a habilidade de cada um. Então, não adianta eu querer colocar o goleiro no ataque e o atacante no gol, porque isso vai prejudicar, né, o time como um todo. Então, tem pessoas que têm mais habilidade de comunicação, tem pessoas que têm mais habilidade de trabalhar sozinho, mas tem uma alta capacidade de análise, conferência, auditoria. Tem outras pessoas que se dão melhor em trabalhos manuais, enfim. Então, é preciso identificar, né, a habilidade de cada um, e nada melhor do que perguntando, tá, para cada um aquilo que ele se identifica como hábil, e perguntando se ele entende estar encaixado a uma determinada função de acordo com aquela habilidade. Então, você identificar, você pode muito bem, você precisa de um motorista na equipe. Ali não tem ninguém que tenha no currículo que é motorista. Aí você pode muito bem falar assim, tem alguém aqui que se considera um bom motorista? Pode ser pessoas que vão ali, vão falar, né, que sim, é, e aí essa pessoa pode ser indicada, ela demonstrando essas habilidades e perguntando para ela, você aceita ser o motorista da equipe? Tá tudo certo, e aí você começa a organizar a equipe dentro da habilidade de cada um. E trabalhar a motivação individual e coletiva, né? E essa motivação individual não pode ser feita com demagogia, não pode ser feita com interesse apenas no objetivo do projeto. A gente está falando muito do objetivo do projeto, né? Mas essa motivação, ela não pode ser feita apenas com um interesse no objetivo. Ela tem que ser feita com interesse no bem-estar da pessoa, tá? Ou do grupo, porque o bem-estar da pessoa e do grupo que vai atingir o objetivo específico, tá? Então, quando se fala de motivar uma equipe, motivar um profissional, essa motivação, se ela não for genuína, ela pode ser um tiro no pé. Por quê? Porque ela não sendo genuína, ela tem um prazo de validade motivacional. O profissional, ele vai perceber que aquilo ali é mais um papinho para garantir um rendimento, para garantir o atendimento de uma meta, do que, de fato, uma preocupação com o bem-estar dela ou o bem-estar da equipe, e que isso não é genuíno, né, de puro interesse. Então, por interesse da empresa, do resultado, e não interesse no bem-estar. Então, deixando bem claro aqui que essa motivação, ela tem que ser com foco no bem-estar. O resto é só consequência, tá? E aí, para isso, é preciso exercitar a empatia, né? E aí, a empatia, né, traz muito uma lógica de se colocar no lugar do outro, mas às vezes a gente precisa mais do que só se colocar no lugar do outro. Às vezes a gente tem que experimentar a sensação do outro, né? E experimentar, isso não precisa ser feito como uma prova de honra, não, eu vou trabalhar aqui junto com vocês e vamos lá,
porque, sendo bem honesto, fica até mais feio, porque você vai estar prejudicando a equipe enquanto eles estão abrindo 10 berços, você está abrindo um, tô falando por mim, né? Mas o mais importante é você fazer isso para, de fato, sentir um pouco dos desafios que a equipe vai sentir, né? Então, isso pode ser na hora de organizar uma planilha, ou pode ser na hora de levar um insumo, de preparar um solo, né? Por quê? Porque isso pode ser feito também sozinho, né? Você pode, em um dia, e não precisa ser na área do projeto, pode ser numa área com mesmas características, né? Então, a equipe está trabalhando lá na serra, abrindo buraco numa braquiária. Eu tenho um sítio que tem uma pirambeira, que tem uma braquiária, eu vou lá abrir uns buracos para ver o que dá, né? Eu estou falando que a minha maior experiência foi um dia que eu coloquei toda uma roupa de aplicar herbicida, que é uma roupa meio emplastificada, né? E toda fechada, perna, bota, rosto aqui, né? Num sol de quase 30 graus, com uma bomba com quase 20 litros nas costas. Galera, subir um morro com uma roupa dessa, com quase 20 litros nas costas, é incrivelmente exaustivo, né? E aí é onde, na hora de fazer um rendimento operacional, se que a gente começa a falar assim, não, vou colocar aqui, se ele faz em um dia e meio, eu vou colocar aqui que ele vai fazer em 2 dias, porque dia de amanhã, a pessoa não está com a mesma disposição, ela tem uma margem para descansar sem prejudicar o projeto, né? Então, sentindo a realidade, na hora de planejar, a gente vai ter muito mais empatia para dimensionar. Em alguns casos, a gente vai, né, ter que pensar em ferramentas para melhorar o rendimento ou diminuir o esforço, né, para que a conta feche. Então, a gente tem que sempre lembrar que, no fundo, a conta também tem que fechar, e para isso, nem sempre é só mudar o rendimento operacional, às vezes a gente tem que mudar a forma de operacionalizar a atividade para conseguir manter o bem-estar e manter o rendimento operacional. E sempre seguindo uma regra de ouro, né? Faça para o outro o que você gostaria que fizessem para você. Falando um pouco de liderança, né? A importância do líder na execução dos projetos. E aí, quando eu falo de líder, a gente tem várias esferas de liderança, né? Tenho desde o encarregado de campo lá, que está olhando a equipe, aos líderes, né, de outras etapas do projeto, né, seja na parte de negociação, captação de recurso, enfim. E aí a liderança ela tem que passar por um olhar atento, né, e tem que passar também por algumas características básicas, né, que se a gente projetar grandes lideranças aí, a gente vai ver que são características comuns desses líderes, né? Normalmente um bom líder ele fica atento às necessidades de cada membro da equipe, né? Então ele consegue entender ali a individualidade de cada um e qual que é a necessidade de cada um, né? O líder é muito importante ele ter como cultura, né, ser um aprendiz de todos. Então, liderar não é ensinar,
né? É diferente. Às vezes você precisa ensinar no momento que está liderando, mas não é só ensinar, né? A gente tem que ser aprendiz de todo mundo que está ali, até mesmo numa lógica de aprender a ser líder, perguntando: eu estou sendo um bom líder? Me ensinem a ser um líder melhor, né? Estimular a cooperação e colaboração. E por que eu trago essas duas palavras? Porque cooperação vem de operar e colaboração vem de elaborar. Então, às vezes, tem equipe que a pessoa ela está muito na hora de operacionalizar algo, mas na hora de trazer uma ideia, um caminho alternativo para solucionar um problema, nem sempre ela é estimulada para isso, né? E aí é preciso estar sempre olhando para que a equipe consiga contribuir com ideias e com ações, né? Equalizar os esforços da equipe. Então, e quando eu falo equalizar, é diferente de igualar, né? Às vezes eu tenho uma equipe que tem pessoas distintas, né, dentro da sua diversidade, e que eu não posso exigir a mesma coisa, né, desses colaboradores, mas que tem como, sim, eu equalizar esses esforços para que, dentro da habilidade de cada um, é, a ausência, né, de alguma fragilidade, alguma limitação que um membro da equipe possa ter ali, ele não contribua com o mau desempenho da equipe toda. Por quê? Porque o que ele está fazendo de bom já está compensando, né, outras coisas. E assim a gente vai equalizando esses esforços, né? E qual que é o desafio aqui? É não comparar, né, profissionais. Não existe comparação de pessoas, tá, pessoal? Pessoas, cada indivíduo é um ser único e cada indivíduo tem algo para contribuir e cada indivíduo tem uma forma de se desenvolver, né, como profissional, enfim. E o mais importante é sempre tentar praticar aquilo que se fala, né? Então, dando um exemplo, fazendo, né, aquilo que gostaria que fizessem com você, enfim. Aqui algumas características, né, de um bom líder, mas muito numa lógica não de trazer aqui, mais uma vez, o que deve ser um líder, mas como que um líder deve agir para atingir os objetivos do projeto, tá? Não estou falando de pessoas aqui, eu estou falando de uma atitude para ser refletida no resultado de um projeto. Então, as atitudes, ensinar sempre o conceito, então, quando a pessoa que vai executar uma atividade, ela entende o conceito, ela vai executar de maneira muito mais eficaz do que ela apenas entendendo o que ela tem que fazer, né? Então, você precisa colocar um prego na parede. Se a pessoa não entende para que aquele prego vai ser colocado na parede, talvez ela não vai colocar da melhor forma. Senão, você precisa colocar um prego na parede, porque esse prego vai apoiar um quadro, a pessoa fala, não, mas espera aí, então se vai apoiar um quadro, esse prego tem uma altura certa para ser colocado, e ela entendendo o conceito, ela pode trazer mais perguntas para que o líder consiga entender se está claro para ela o que ela precisa entregar como resultado, e não como ação, né? Simplesmente. Criar e aperfeiçoar processos. Então,
poxa, está fazendo algo, faz algo de maneira processual, ou seja, tenha um parâmetro regular para executar alguma coisa e crie uma metodologia para ser seguida, porque senão você vai estar sempre, como um gestor ali, vai estar sempre apagando o fogo, né, e nunca prevendo fazendo a prevenção do incêndio. Confiar no potencial da equipe, então, se você ensina o conceito e se você tem um processo bem claro, e se você já tem aqui, né, um entendimento de qual que é a habilidade de cada um na equipe, você já equalizou os esforços, você tem que simplesmente confiar no potencial da equipe e falar, não, isso vai ser entregue. E, mais importante, ter transparência, né? Ter transparência nas intenções, nos interesses, nos objetivos, nos prazos, no recurso, né? E na limitação também dos líderes. Então, quando a gente reconhece nossas limitações, é importante também para que a equipe possa entender que não é, às vezes, uma coisa, como eu posso dizer, planejada, né? O Elder não é que ele está sendo desorganizado, não é que ele está querendo me trazer mais trabalho, é que ele é desorganizado. Então, eu sou transparente, olha, pessoal, tenho dificuldade com organização, pode ser que eu atrapalhe um pouco a equipe em alguns momentos, mas a gente vai criar processos para que isso não atrapalhe. Então, ser transparente é importante, porque isso vai refletir nos processos, vai refletir em aperfeiçoar os conceitos, né, e vai aumentar a confiança na equipe. O aprimoramento da equipe bem lógico, né, passa por uma capacitação e treinamento, então não tem como, eu preciso estar sempre capacitando e treinando equipes. Então, e qual que é a diferença de capacitar e treinar? Capacitar é quando você ajuda a desenvolver uma habilidade que às vezes não existia. E treinar é pegar aquela habilidade que já foi desenvolvida e aperfeiçoá-la a ponto de que a prática leve a uma melhoria contínua da execução. E é aqui, né, um gráfico que mostra como que engajamento e competência estão interligados dentro de uma lógica, né, de motivação e capacitação, né? Então, se eu tenho uma equipe pouco engajada e pouco capacitada, né? Ou seja, se eu tenho pouca capacitação, tenho poucas competências, eu vou ter uma baixa performance. Se eu tiver uma equipe muito bem engajada, mas não for tão capacitada, vai ser difícil eu ter uma alta performance. Eu vou estar ali, né, talvez num ponto mais mediano. E assim também, se eu tiver uma equipe altamente competente, mas não tiver tão engajada. Porém, se eu tenho uma equipe engajada e competente, aí sim a gente consegue entregar uma alta performance dessa equipe. E lembrando que estamos todos por um propósito, né? Essa que é a equipe que eu trabalhei por um bom tempo, a gente trabalhava o dia inteiro, todo dia no campo lá, durante quase 2 anos, né? Então, no almoço a gente jogava truco, ia na casa dos caras no final de semana, eles vinham aqui em casa, né? Por quê? Porque foi criando ali uma relação de confiança, de parceria, e que cada um entendia o jeito do outro. Então, tinha dia que eu chegava lá, eles já falavam, ih, o Helder tá
dormiu com a coberta, sem a coberta, ele falava, dormiram com a bunda descoberta, eles falavam, dormiu com a bunda descoberta, passou frio, tá chato hoje. Então, os caras já até entendiam o dia que a gente estava bem, o dia que não estava, e aí relevava em alguns dias, né, apoiava em outros, e assim vai construindo, né, uma relação de confiança e parceria de uma equipe e de um trabalho. Pessoal, desculpa terminar em ponto aí para a gente falar das dúvidas, mas é que é um tema que acho bem importante trazer, nem sempre a gente consegue falar desse tema quando se fala, né, em restauração florestal, porque olha-se muito para a questão técnica, questão econômica, mas a gestão, e principalmente a gestão de pessoas, ela é uma peça-chave ali para o sucesso da restauração, né? Restauração se faz com pessoas. Mas alguém tem alguma dúvida, alguma fala, alguma contribuição, algo que eu falei que também alguém não concorde, fica à vontade. Então, mais uma vez aí agradecer, né, a participação, contribuição de todos vocês. A gente está aqui para o que precisar e vamos olhando aí para a gestão dos projetos agroflorestais, para que a gente possa, né, cada vez mais fortalecer esse tipo de projeto como uma solução aí para um futuro mais regenerativo. Um grande abraço, pessoal. Até semana que vem. Valeu, abraço. Valeu, Obrigado, até mais. Falou, valeu.